Olá! No Sala do Professor de hoje vamos falar de um livro que conta a história dos grandes mitos da humanidade. Para auxiliar você e o seu aluno a entender como surgiu o mundo, apresentamos o livro Quando Tudo Começou, do autor César Obeide e da ilustradora Andrea Ebert. Na obra você fará um passeio temporal e espacial pelos 5 continentes, resgatando histórias de diversos povos que buscaram encontrar a razão de sua própria existência. Você vai ver inclusive as opiniões do autor César Obeide e da ilustradora Andrea Ebert sobre as diferentes percepções dos povos em relação ao surgimento do universo e a importância de se conhecer essas histórias. Entenderá como essa obra se relaciona com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental e como usar o manual do professor que a Panda Books elaborou para as atividades com os alunos em sala de aula. Então, vamos lá? Você já imaginou que toda a humanidade surgiu de um ovo que se quebrou? O gigante Panku, que traz a narrativa chinesa de um ser ancestral nascido antes de tudo, até mesmo antes do tempo. Um ovo apareceu no meio dessa imensa papa cósmica e dentro desse ovo dormia Panku, o gigante ancestral. Panku se sentiu desconfortável, exprimido. Ao alongar seus braços para se espreguiçar, ele quebrou a casca do ovo. A parte de baixo navegou pela viscosidade até chegar ao nada, e assim formaram-se os 7 continentes do planeta. A delicada parte superior da casca do ovo subiu e tornou-se o céu. E o nosso Brasil também esteve presente, mostrando como as criações de Purã deram origem a esse Brasilzão e ao mundo todo. No mito, Purã, um belo rapaz, foi criado na terra, por ele mesmo, pois nasceu sem mãe, cresceu até que se tornou um homem que conhecia as coisas da natureza e dos bichos. O homem nascido de si mesmo sentia-se só e resolveu criar alguém. Mas como Purã, esse garoto ali do nosso estado do Pará, criou alguém? Claro que você vai ter que ler o conto e o livro para matar a sua curiosidade. Cada narrativa do livro reflete a humanidade, fornecendo uma visão mais ampla de nós mesmos, possibilitando que diversas questões históricas, culturais e científicas sejam trabalhadas em sala de aula. Vamos às opiniões do autor César Obeide e da ilustradora Andrea Ebert sobre esses diferentes mitos e a importância de se estudar essas histórias. Bom, Soraya, o César Obeide, ele é escritor, educador e contador de histórias. Desenvolve palestras, oficinas de criação literária e encontros com leitores em todo o país. É autor de mais de 30 livros para as crianças. Porque a mitologia, ao meu ver, uma definição seria assim, é a forma como cada povo enxerga a tua existência. Né? E quanto mais... Olha que interessante isso, hein? Por favor, professores, atentem a isso. Quanto mais a gente conhece outras formas de viver, mais a gente pode reconhecer a nossa. Então, o livro, ao meu ver, é um convite para a gente voltar para dentro da gente mesmo. Né? Trabalhar a diversidade, né? Como cada povo vê diferente. Existe certo ou errado? O meu mito fala que o homem vem do rio, o outro fala que vem do mar, o outro fala que vem do barro, o outro fala que vem do ovo. Qual que é o certo ou errado? Não tem. É o que a gente precisa viver hoje, né? Vivemos numa sociedade tão diversa, onde ainda há um discurso de que precisamos aceitar a diversidade, mas na prática isso é muito pequeno. Então eu acho que na questão pedagógica a gente pode trazer coisas incríveis, assim, ampliando, né, saindo só das matérias. Já a Andrea nasceu em São Paulo e atualmente vive em Lisboa. Ela ilustrou mais de 30 livros e, Quando Tudo Começou, fez uma vasta pesquisa iconográfica sobre mitos, analisando suas diversas interpretações. Bom, o maior desafio foi não entregar o que estava no texto, né? Tinha que dar falar sobre aquela cultura numa imagem só,
mas que não entregasse o texto em si. O objeto livro faz com que o aluno consiga entrar num universo particular, que é só dele. Então, só o tato de segurar um livro e perceber as cores e ler o texto faz com que o aluno e o leitor consiga mergulhar mais fundo naquilo. Para subsidiar as possibilidades de trabalho em sala de aula, o Manual do Professor vai auxiliá-lo neste trajeto. Nele, são apresentadas propostas de orientações didáticas com diversos temas e disciplinas e as relações com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. O livro aborda vários temas e enfoques como contato com diferentes esferas culturais, sociais e regionais, autoconhecimento, sentimentos e emoções, o mundo natural e social, diálogos com a história e a filosofia. Na seção Propostas de Orientações Didáticas Interdisciplinares, são apresentadas diversas sugestões. Vejamos um exemplo que permite que o livro seja trabalhado nas disciplinas de língua portuguesa, história, ciências e ensino religioso. A partir do tema A Origem de Tudo, Ciência e Religião, na primeira etapa você pode trabalhar a abordagem mitológica sobre a origem do mundo e da vida. Analise com os alunos como esse tema está presente em diferentes culturas. Proponha a eles que em grupos pesquisem outros mitos da criação originários de culturas não abordadas no livro. Na etapa 2, a turma deverá trazer essas novas histórias, correlacionando com os contos do livro e com o auxílio do professor de história. Pode ser feita uma análise mais aprofundada sobre as explicações tradicionais do surgimento do mundo e suas relações com a ciência e a religião no contexto histórico. Na próxima etapa, são analisadas com os alunos quais teorias científicas do surgimento do mundo são as mais aceitas. Na etapa 5, é proposta uma pesquisa sobre como diferentes religiões contemporâneas explicam a criação do mundo e da vida. O manual também apresenta possibilidades de um trabalho com pontes narrativas para a atualidade, como, por exemplo, as releituras dos mitos em filmes, séries, livros, histórias em quadrinhos, games e outros produtos culturais que comumente estão presentes nos momentos de lazer dos alunos. Assim, pudemos perceber que a obra Quando Tudo Começou, Mitos da Criação Universal, propicia um mergulho na cultura de diversos povos, uma viagem pelo passado da humanidade e uma oportunidade para refletirmos sobre o nosso presente e os conflitos motivados pela busca que permanece, a busca por conhecer a nossa origem. Um ótimo trabalho para você em sala de aula e até a próxima!